Bom dia, estamos iniciando mais um programa, Nosso Agro de Rondônia, né? Nesse sabadão bonito aqui de Porto Velho, né? Falando um pouquinho aqui, nós vamos ter muitos assuntos relacionados ao agro de Rondônia, ao agro brasileiro, o que foi notícia durante a semana. E olha que tem muitas notícias, não é, Odete? É verdade. Bom dia, seu Hélio, bom dia para você de casa. Fica com a gente que o programa de hoje está repleto de notícias nacionais, aqui do nosso estado. O que foi notícia ao longo dessa semana, você confere aqui. Então vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214 8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Voltamos com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia e a gente já começa com muita informação e principalmente notícias nacionais. A gente traz aqui para você alguns destaques. O PIB da agropecuária cresceu 11,7% em 2025. E o nosso consultor nacional, Renato Conchon, ele traz assim, uma análise para a gente, que a gente vai ver logo ao final desse bloco. Outro ponto importante é a taxação de desocupação, que chega a 5,4% no trimestre, encerrando em janeiro. Hélio Dias, né? Isso é um diferencial. O Brasil cria 112,3 mil empregos formais em janeiro de 2026. Já estava sabendo dessa notícia? Estávamos e estamos acompanhando de uma forma muito efetiva, como presidente da Federação da Agricultura, como liderança responsável aqui por acompanhar os números, né, os números da agropecuária do país, né? E realmente esse ano fechou 2025 com alguns números bastante interessantes na agropecuária brasileira e vale a pena a gente discutir e realmente fazer uma reflexão. Você que está nos assistindo, nos acompanha, o Brasil fechou o ano de 2025 com um PIB nacional, os 12 meses do ano passado, nas várias atividades da economia brasileira, no comércio, na indústria, nos serviços e na agropecuária, fechou em 2,3%. Quer dizer, o Brasil estava aí com planejamento de crescer 5% ao ano e não cresceu. Teve alguns setores que realmente estagnou, outros setores nem conseguiu evoluir e outros se sobressaíram, né? Com destaque a agropecuária, né? Então, igual você anunciou, 11,7% foi o PIB da agropecuária do Brasil. Quer dizer, olha, imagina, a agricultura e a pecuária cresceu 11,7%. Mas isso não quer dizer que veio com esse aumento do desenvolvimento desse setor, não quer dizer que foi dinheiro no bolso do produtor, não. É o crescimento em termos de produção, produtividade, área plantada e a contribuição em termos de valor bruto da produção para a formação do PIB de uma maneira geral. Então a agropecuária se destacou, a gente viu ano passado que o comércio, trimestre a trimestre, a gente viu aí que nos gráficos alguns trimestres ficavam no azul, outros trimestres caía para baixo da linha do zero para vermelho. A parte da indústria também andou de lado, não andou para frente. Teve sérios problemas aí industrial ano passado, de produção aí na área da indústria, em todos os setores da economia da indústria. A parte de serviço foi outra que contribuiu também para que esse PIB pudesse chegar nesse 2,3%. Quando eu falo serviço, foi a empregabilidade no país, e com destaque agropecuária. A agropecuária gerou muitos postos de serviços e, Odete, não é só posto de serviço de pequeno porte, não é de salário mínimo, não. A gente teve geração de postos de serviço em algumas cadeias estruturadas do país, como principalmente na questão do álcool, na questão da cana, na questão da soja, da laranja, gerou postos de serviços com valores agregados, então postos de serviços que remunera bem o trabalhador rural. Então, principalmente na agricultura de precisão. Só para você ter uma noção, um operador de coletadeira hoje
facilmente ganha de 8 a 10 mil reais. Ele realmente operando aí um trator com tecnologia embarcada, com computador, ou com uma coletadeira também com toda essa tecnologia. Então precisa de conhecimento, precisa da parte de experiência prática e também a experiência teórica, que muitas vezes são ministradas e repassadas com os cursos do Senar, né? Ou com cursos de fábrica, e esse profissional aí está sendo altamente valorizado. Então, na área da agricultura, nós houvemos um grande avanço na empregabilidade. Aí você citou aí, 5,4%, pô, mas um tempo desse o desemprego no Brasil era 14%, 15%, caiu para 10%, aí durante esses anos, 8%, e agora estamos 5,4%. A gente tem que analisar as coisas por um ângulo. Eu tenho visto vários consultores analisando aí a empresa de consultoria de alto nível aí no Brasil, Escort Consultoria e outras grandes do Brasil, com análise de alguns ângulos, né? No meu modo de ver, está havendo uma redução do desemprego no Brasil em todas as áreas? Está havendo, sim. Sem dúvida nenhuma está havendo. Mas a gente tem que ver de qual ângulo que é essa análise. A análise é do ângulo da grande massa ativa, que estão aí entre 18 a 40 anos, ou estão contando essa redução do desemprego com o pessoal que está já na faixa de aposentadoria, ou que está entrando nesse processo de aposentadoria, enfim. São todas essas análises que a gente tem que verificar para que realmente esses números que são ditos pelo governo aí de 5,4, informado aí pelo IBGE, pela Conab, se realmente, principalmente pelo IBGE, se realmente qual a fonte e se realmente qual é o parâmetro que está sendo analisado. Mas, de toda forma, o desemprego aí no campo, a gente tem visto que os postos de serviço criados são muito maiores que aqueles que são demitidos. A gente tem visto aí nessa último ano, análise, se criou no país algo em torno de quase 5 milhões de empregos. E foram demitidos também 4 milhões e poucos. Fecharam muitas empresas no Brasil. É normal isso todos os anos. Criar empresa e fechar empresa. Mas o superávit aí está de 112,3 mil empregos novos que foram criados, formais, milhões no caso, né? São 112,3 milhões ainda. De uma quantidade de 5 milhões criado, mas houve um fechamento de empresas que também automaticamente fechou esses empregos de algo 4 milhões e tantos. Sobrando aí essa quantidade aí de 102,3 mil empregos gerados e de superávit no ano de 2025. É positivo. Então, eu estou falando de mil, não é milhões, desculpa aí. Então, esse é um índice bacana que nós temos que comemorar, Odete, durante esse ano. A questão das exportações da soja e a colheita. A colheita nós temos que analisar a coisa por um ângulo geral. Qual é a produção brasileira hoje em todas as atividades, em todas as culturas, em todas as criações? Então, nós produzimos hoje, olha, quase 352 milhões de toneladas de produtos no Brasil. Desse total, a gente tem visto que cresceu a nossa produção em relação ao ano passado. O Brasil cresce, em média, no agro, em termos de 10% a 15%, todos os anos. Então, o ano passado era 340 milhões que foram obtidos de produção, esse ano vai chegar em quase 357 milhões. Então, há um crescimento substancial. E quem colabora com isso é algumas culturas. A soja tem crescido muito mais, o arroz decresceu, o milho está estagnado. Então, nós temos algumas culturas que contribuem para esse crescimento anual. E, logicamente, depende muito do preço. A gente tem visto que o café tem crescido. Nós tivemos, no ano passado, 52, 53 milhões de toneladas. Esse ano, o café,
robusta e o arábica deve chegar em 56 milhões, contribuindo nesse contexto geral para dar os 350 e tantos milhões. Mas o grande puxador é a soja. A soja tem sido puxador de aumento de área plantada, inclusive em Rondônia, né? Nós tivemos aí o ano passado quase 700 mil hectares plantados, deve chegar em 700 a 800 mil hectares plantados em Rondônia. Há um crescimento substancial em Rondônia. O arroz estagnou. O milho deve aumentar um pouquinho a área plantada, que esse ano está tendo uma ótima janela de plantio, contribuindo aí a colheita da soja com o plantio de milho agora no mês de fevereiro e março. Logicamente, nós não podemos passar do dia 5 de abril em plantar milho em Rondônia, porque pode ter problema de seca, perder a janela aí, né? Chega numa janela muito tardia. Então, a análise de Rondônia ela é muito positiva. A área plantada de Rondônia de soja está aumentando, a área plantada de arroz está estagnada por questão dos preços ruins dos anos anteriores. A área plantada do milho deverá crescer esse ano em Rondônia, por questão da janela produtiva, com destaque aí ao café, que nós temos esse ano sendo plantado em Rondônia na safra 2025-2026, 30 milhões de muda de pé de café em Rondônia. Então foi a campo. E 2026 para 2027 também deve repetir essa mesma dosagem, essa quantidade de mudas, segundo dados do Idaron e segundo os dados dos viveiros implementados no estado de Rondônia. Então é muito positiva esse crescimento da safra em Rondônia e a gente entende que para Rondônia é muito importante que o campo cresça para que possa fortalecer o seu comércio aqui em Porto Velho, o seu comércio nos municípios de Rondônia, porque se o campo vai bem, a cidade também melhora. Então é com essa análise que eu faço desse crescimento da safra brasileira, de área plantada e da área plantada aqui de Rondônia. Perfeito, você acompanhou então essa análise e ainda querendo analisar mais temas, né, temas que estão importantes aqui no nosso país, a CNA pediu recentemente, mudando um pouquinho de assunto, a redução imediata e temporária dos tributos sobre o diesel. Isso é um impacto, né, da oscilação do preço lá no exterior que está trazendo essa preocupação para cá. Qual é a sua análise a respeito desse cenário? É verdade, a guerra está trazendo especulação no mercado interno de combustível. A guerra do Irã lá no Golfo, né? Então, lá com esse fechamento lá do Golfo, da saída de 20% do petróleo do mundo, o petróleo aí, o custo do barril saindo aí da casa de $70 para $100. Foi até 120, oscilou, mas está na casa de $100. Isso traz um impacto e com certeza vai ter aumento do petróleo para o consumidor brasileiro. Inclusive, alguns postos se antecipando, mesmo a Petrobras não anunciando nada de aumento, porque tem estoque regulador, não só aqui no Brasil, mas na Europa, mas o pessoal, quem quer ganhar dinheiro fácil, começa a aumentar nas bombas. Logicamente, os órgãos reguladores, o PROCON e outros, a própria ANP está corrigindo isso, está multando essas distribuidoras, esses postos de gasolina vendendo no varejo. E aqui em Porto Velho não pode ser diferente. A ANP aí, vamos corrigir esse tipo de coisa. Mas há relatos no Brasil afora de reclamação de produtores que no diesel também já está sendo aumentado nas distribuidoras, nas TR, e também no varejo, causando já impacto significativo para o produtor. A sugestão da CNA e da Federação de Agricultura aqui do Brasil afora, nós estamos levando a CNA essa reivindicação para que a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, leve ao Ministério do Transporte, à própria Agência Nacional do Petróleo, a necessidade de incorporar mais diesel na gasolina, no óleo, no caso seria no diesel, né? O biodiesel, porque nós temos inúmeras fábricas do Brasil, você que talvez conhece um pouco desse assunto, principalmente no Mato Grosso, no Goiás, aqui em Rondônia está sendo construída uma em Cerejeira, indústria esmagadora de biodiesel. Então, indústrias grandes, onde pega a soja e transforma ela
em diesel, em biodiesel, que é chamado, né? Biodiesel, né? Então, produtos à base de produtos vegetais, no caso, não do petróleo, mas da própria soja. Então, sai o diesel, sai outros subprodutos usados na ração animal. Então, nós temos inúmeras fábricas no Brasil e que é importantíssimo para o agronegócio e estratégico. Você aumentar de 15% para 17% o biodiesel no diesel. 2% num consumo nacional, que são milhares de litros por dia. Isso vai dar um apoio muito grande para os produtores de soja do Brasil. E, ao mesmo tempo, também vamos dar a segurança de não aumentar o preço do diesel para o transporte, tanto de produtos, aí, os caminhões que consomem biodiesel aí na transportadora, também como os tratores que fazem o arranca-safra, que a gente diz, né? A colheita e o preparo de solo. Então, é muito importante hoje que a Agência Nacional do Petróleo, que o Ministério do Transporte, as agências reguladoras aceitem colocar mais 2%, não vai haver prejuízo nenhum para os motores, tanto motores de Scania, as carretas que transportam aí, que usam o biodiesel, ou usam o diesel, né, com essa mistura, até 17%, hoje é 15%, e também para o regular funcionamento de tratores e coletadeiras no campo, agora nesse momento de dificuldade que é o plantio da nova safra de milho e a colheita. Faltar petróleo no campo seria um caos. Perfeitamente. Aí a análise, então, com relação a esse tema. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria, você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Olá, já estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Nosso Agro de Rondônia, um programa do Senar, da Federação da Agricultura, levando as notícias do agro, aqueles assuntos interessantes que aconteceu aí no campo, nos municípios de Rondônia, aqui em Porto Velho e também a nível nacional, né? E por falar em assuntos interessantes, tem um livro, né? Um livro que fala sobre o campo, sobre as boas práticas da assistência técnica, né? Depoimentos de técnicos que realmente têm feito isso com muita grandeza no campo. Assistência técnica, agrônomos, veterinários, técnicos de agronegócio, técnico agropecuário, que tem tido esse relacionamento com os produtores, né? E nesse relacionamento surgem as experiências. E eles conseguiram colocar essas experiências vividas, né, no campo em forma de um livro, né, para servir de embasamento técnico para outros profissionais da área, né? E a nossa amiga Juliana Mulato, né, ela esteve aqui no programa e fez uma entrevista com você, né, Odete? O que você extraiu, o que você viu dessa entrevista? Nós vamos rodar a entrevista daqui a pouquinho. O que você viu de interessante e de importante? Isso, exatamente. O livro, ele é uma junção de histórias, né? Quem fez essa junção foi o Erno Menzel, ele que é o escritor idealizador dessa história, conta a história de todo o estado. Ele pegou ali, selecionou instrutores técnicos de campo que foram destaques naquela região. Então, aqui em Rondônia, tem a Juliana Mulato, que foi a pessoa que eu entrevistei, mas também temos outros 2 técnicos que ela cita durante a entrevista que também estão no livro. Então, assim, é um reconhecimento que a assistência técnica do nosso estado tem dado resultado e está sendo visto de maneira nacional, né? Então, ela conta um pouquinho como foi a trajetória dela, ela que começou, tem toda a história de trabalho dela dentro do Senar, começou como técnica, foi para supervisão, agora está ali na análise de dados. Então, ela conta a história dela, como que ela começou e também traz algumas notícias de como que foi, né? Momentos que marcaram a carreira dela e tudo mais. Então, Isso, mas esse livro
ele também traz a participação de outros técnicos a nível nacional, né? Então é muito interessante porque ele não vai ser só veiculado, não está sendo veiculado assim aqui em Rondônia, é em todos os estados do Brasil. Então isso é importante e leva o destaque de Rondônia através desses 3 técnicos nossos da assistência técnica do Senar aqui de Rondônia. Então vamos ouvir a entrevista. Olá, bom dia para você que acompanha o programa Nosso Agro de Rondônia. Hoje nós temos um bate-papo muito especial com a Juliana Mulato, ela que é analista, na verdade consultora de dados da assistência técnica e gerencial aqui do Senar, já foi supervisora, tem uma longa história na assistência técnica do Senar para contar para a gente e também participou, ela foi convidada para participar do livro O Tempo Conta Histórias, Vivências que Transformam o Agro, do escritor Erno Menzel. E ela vai contar um pouquinho para a gente. Juliana, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. É um prazer. Juliana, fala um pouquinho pra gente como que foi, né, você que está participando desse livro, a gente vai contar um pouquinho da história hoje. Como que foi receber esse convite? Como que você recebeu esse convite? Conta pra gente. Bom, primeiro foi uma honra muito grande, porque o Erno ele é uma grande inspiração. Ele que idealizou o livro. O livro ele foi escrito por 30 autores do agro, então de 11 estados do Brasil. E em sua maioria, os autores têm um vínculo com o Senar. Então são diversas regionais, diversos autores e profissionais do agro, de regionais do Senar do nosso país. Então foi uma honra muito grande, porque o Erno ele é uma inspiração para todo profissional da assistência técnica e gerencial. Eu tive mais contato a partir de 2021, que foi quando eu entrei para a supervisão. Nós participamos de mentorias, capacitações, treinamentos. Ele é aí a nossa inspiração na gestão de pessoas. Então, é um grande profissional que nós nos inspiramos muito. Eu brinco que o convite ele foi irrecusável, né? Apesar do desafio, porque eu não imaginava ter que escrever, nem passava pela cabeça, mas não tinha como dizer não para o Erno. Né? E falar um pouquinho, ter oportunidade também de contar, mesmo que breve, um pouquinho da história, né, de participação na assistência técnica. E eu dei uma lida, ali você começa contando a história de como que você iniciou, né, no agro e tudo mais. O que mais você quis destacar nesse livro? Bom, o livro, a ideia do livro é inspirar os profissionais novos que pensam em entrar na assistência técnica ou que pensam, né, e ainda ir para a universidade, ou que estão saindo da universidade e ainda não decidiram qual carreira trilhar. Então, a ideia é mostrar um pouquinho que todos têm a capacidade de alcançar, independente do profissional. Eu conto ali um pouquinho que assim, eu não tinha uma vivência tão rural. Então, a minha vivência familiar ela foi mais urbana. Então, e na universidade, quando eu comecei a ter esse contato com a parte de assistência técnica, foi onde eu tive esse estralo e depois fui aperfeiçoando, né? Mas assim, a ideia é inspirar mesmo para que o profissional que tem essa vontade conheça um pouquinho da história, das histórias e não tenham medo, porque é desafiador. A assistência técnica é um grande desafio. Com certeza. E escrevendo ali, né? A gente sabe que vem bastante história, bastantes momentos na cabeça. Teve alguma história que te emocionou na hora de escrever ali, que te marcou? Várias. Eu comecei na assistência técnica, na verdade, assim, toda a minha vivência de assistência técnica é dentro do Senar Rondônia. Que legal. Então, eu comecei em 2019 como técnica de campo, atendendo 30 produtores da cadeia do leite em São Francisco do Guaporé. E de uma certa forma, todos esses produtores, eles somaram na minha história de vida. Então, até é difícil ressaltar uma história, mas tem várias histórias inspiradoras. Muito bacana, assim, quando eu comecei a atividade, foi no momento de uma crise bem forte do leite. Então, foi no momento que nós tínhamos que mostrar para o produtor o projeto, que era novo, iniciando ainda, tinha iniciado no finzinho de 2018, e ao mesmo tempo motivar ele a continuar na atividade, a acreditar na atividade. Então foi muito desafiador.
Eu tive vários produtores que, nesse decorrer de 2 anos, foi que eu fiquei como técnica, que eu vi realizando sonhos, trabalhando, eu tentei sempre focar muito ali na sucessão familiar. Então, ver o produtor com a sua família dando continuidade no sonho dele, ver ele realizando o sonho, acreditando nele e no potencial. Muitos produtores que não acreditavam na atividade, estavam por subsistência. E aí, você sair, hoje ainda eu tenho contato e vejo as histórias deles, o que evoluiu, e ver um produtor na atividade, os filhos que continuaram na atividade, o produtor realizando um sonho de ter um carro, uma reforma da casa dele. Então, assim, são essas coisas simples que mais nos impactam, né, que mais nos marcam. E tem muitas histórias. Com certeza. E a gente observa muito isso, a gente traz muito aqui no programa, os dias de campo, as visitas em campo, os técnicos, os supervisores falando sempre ali, olha, esse produtor produzia X, agora ele está produzindo Y, em uma questão de meses de assistência técnica. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue ver a transformação na vida daquele produtor. Além do dinheiro, que, claro, é muito importante, mas toda uma transformação, que nem você falou, na vida dele, na família, né? Isso Exato. É muito bacana. Você está contando aqui da sua história e tudo mais, mas me conta a sua trajetória. Em que momento, como que foi passar de técnica para supervisora e agora como consultora de dados, que é uma função nova ali, né? Como que está sendo, como que foi esse trajeto? Eu fiquei por 2 anos como técnica de campo e meu objetivo foi sempre, até eu falo um pouquinho no livro, levar resultado para o produtor, impactar a vida dele de alguma forma, deixar um legado de alguma maneira, né? Seja na produção, seja na parte pessoal, porque a assistência técnica e gerencial, ela não é só produção, não é só aumentar a produção, o produtor aumentar o número da lavoura, o número de animais, mas é qualidade de vida, é gestão de pessoas. A gente fala muito que é o diferencial da assistência técnica do Senar, é a parte de pessoas. Antes da produção, antes da atividade, existe pessoas, uma família, sonhos. Então, eu sempre tento ir por esse lado, em dar o meu melhor, de maneira que eu consigo deixar algum resultado na função que eu estou. Então, na parte técnica de campo foi da mesma forma. E foi o que me fez ir para a supervisão, ter o convite para a supervisão em 2021. De alguma maneira, vir um diferencial no meu trabalho. E na supervisão da mesma maneira, aí a gente só muda, né? O impacto do técnico é na vida do produtor diretamente. E o impacto do supervisor é na vida do técnico que atende o produtor. Que aí passa a ser o nosso contato, motivar, inspirar, direcionar, dar segurança, porque não é um trabalho fácil, né? O técnico de campo, ele atende 30 produtores, são 30 famílias diferentes, sonhos diferentes, e ele precisa de uma segurança. E agora a parte do monitoramento de dados foi um grande desafio, mas a gente consegue ver de uma forma macro em como somar na instituição. Os caminhos, né? Nós trabalhamos, tem a parte animal, que está comigo, e tem a parte vegetal, que está com a Miriam, e nosso foco, nosso trabalho é agora dar qualidade para esses dados que o técnico alimenta lá na ponta, criar formas de padronizar para que o técnico tenha segurança na execução dos processos. A gente trabalha muito com essa parte de manuais, padronizar treinamentos, capacitações e a parte de números para a gestão. Então, nós acabamos subsidiando a gestão em números, a qualidade desses números. Então, assim, tem sido um desafio muito grande e muito satisfatório. Eu estou muito feliz no cargo que eu estou hoje, muito mesmo. Bom, e que maravilha, né, a pessoa, assim, ver o crescimento profissional. Você falou que toda a sua trajetória, ela está ali atrelada ao Senar, e que bacana isso, tanto ver dos técnicos a evolução, quanto dos nossos produtores, isso é maravilhoso, assim. Você, esse exemplo, né, que saiu aqui no livro, foi destaque. Então, parabéns. E caso as pessoas queiram onde ler, como que elas podem conseguir esse livro, acessar de forma virtual ou comprar, não sei, existe essa possibilidade? Existe, ele já está em algumas plataformas, né? Mas pode ir diretamente comigo ali no Instagram, que a gente já direciona, encaminha. Estou aqui no capítulo 19, na página 152. E tem vários profissionais. Nós temos mais 2 profissionais de Rondônia, que são 2 técnicos de campo também, o Josiel Moretti e a Andréia Acker.
E em breve vai haver a segunda edição. Então nós vamos ter mais profissionais de Rondônia no livro, né, na parte 2 aí. E é bem satisfatório. Pode entrar também em contato com os próprios técnicos, com o próprio Erno mesmo. O Erno, ele tem a sua plataforma ali de comercialização. Mas já estamos aí enviando os livros. Perfeito. Então fala pra gente seu Instagram, pro pessoal te procurar. Já que eu tô de olho já na minha unidade. Giuliana Mulato, com G. Nome um pouquinho difícil, mas Giuliana Mulato. Mais fácil. G-I-U, Liana Mulato. Simples. Só ir lá e mandar uma mensagenzinha. O arroba Isso. O pessoal procurar você. Bom, e já pra gente ir se encaminhando pro final da nossa entrevista, Giuliana, se você pudesse deixar uma mensagem, né, para esses técnicos que saíram ali da faculdade, estão começando a ingressar na assistência técnica, sentem a dificuldade do campo, porque a gente sabe que são propriedades distantes, com difícil acesso, em municípios, né, longes. Deixa uma mensagem para esses técnicos, assim como toda a sua história contada aqui, né, mas deixa uma mensagem para eles, para apoiar, ajudar nesse momento. Não tenham medo, foquem no desenvolvimento pessoal, busquem conhecimento. O mais importante para quem quer ingressar na assistência técnica é focar no resultado do produtor, é a mudança de vida do produtor. Então, que vocês, como profissionais recém-formados, vão atrás. Nós aqui no Senar Rondônia temos tantas opções de capacitações. Nós temos aí as plataformas online, que para os cursos online, eu na graduação já conhecia as plataformas do Senar Rondônia, utilizei muitos dos cursos. Nós temos Redetec, nós temos os próprios cursos de FPR, nós temos a faculdade também do Senar. Então, busquem conhecimento, não tenham medo e foquem sempre no resultado do produtor. E mais do que técnica, eu sempre brinco com os meninos da equipe, né, quando eu estava como supervisão e agora com os supervisores, que é a nossa equipe, focar assim sempre na parte de pessoas, gestão de pessoas, não só na parte técnica, melhorar, ser um bom técnico para aumentar a produção do leite, do corte, da ovino, da fruticultura, mas trabalhar pessoas, porque se nós conseguirmos fazer um diferencial, transformar a vida dessas pessoas, consequentemente a parte técnica ela flui, né? O produtor feliz, o produtor satisfeito com a atividade, ele vai se dedicar mais, ele vai produzir mais, ele vai buscar mais conhecimento. Então, esse é o caminho, é focar em pessoas, desenvolvimento e resultados. É isso, Giuliana, muito obrigada pela sua participação. O livro está à disposição para quem quiser garantir a sua unidade, né? É só falar com ela. Ela que agora consultora de dados, passou aqui sua trajetória toda no Senar, muito bacana. Essa entrevista vai estar disponível também no YouTube depois, então vocês vão poder assistir. Muito obrigada pela sua participação e a gente continua com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Voltamos com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia e agora a gente traz as notícias aqui do nosso estado. O que foi destaque para você, produtor rural? E olha, a gente já começa falando sobre uma ação que aconteceu aqui para os nossos técnicos de campo que atendem esses produtores rurais, né? Em uma parceria com o Sistema OCB Rondônia, com o Sebrae, eles participaram na última semana no encontro que teve aqui em Porto Velho, de todos os supervisores, participaram de uma palestra sobre cooperativismo, como fazer para atuar com as cooperativas, né, cooperativas agropecuárias. Então foram lá no Sistema OCB, né, dentro da sede, e participaram de uma palestra muito importante. Vamos conferir. Então foi um momento muito especial para que nós possamos passar os nossos aprendizados sobre o cooperativismo e também receber deles orientações como divulgar, como multiplicar as nossas ações para o cooperativismo no estado de Rondônia. É um momento assim, importante aqui na sede da OCB, onde tivemos um evento sobre uma palestra bem detalhada sobre cooperativismo e mais uma vez parabenizar pela iniciativa da OCB e todos os participantes que tiveram aqui um banho, né, sobre cooperativismo. Esse é o caminho, com certeza, para fazer com que esse assunto do cooperativismo se torne cada vez mais presente na vida do nosso rondoniense.
É muito importante para os nossos supervisores que estão lá na ponta com o produtor rural aprender um pouquinho mais sobre cooperativismo, onde nós vamos poder estar levando aos produtores essas informações fundamentais para que o produtor conheça um pouco do trabalho das cooperativas, como se forma uma cooperativa, para a gente estar agregando até em questão de compras coletivas, vendas coletivas. Agora, na sequência, vamos mostrar para vocês o que o Senar tem feito aí no campo, né? Principalmente na questão de educação formativa. 24 polos de ensino, onde que o Senar oferece os cursos de zootecnia, 2 anos, né? Curso técnico agronegócio, curso de técnico em agricultura, né? Só que o interessado lá do município, ele tem que ter o 2º grau, só faz a parte técnica. Então, as matérias técnicas, por exemplo, referente à zootecnia, a técnico agronegócio e também à agricultura. E olha que são mais de 700 alunos estudando em 24 polos dentro dos sindicatos dos municípios, né? De Cerejeira a Guajará-Mirim, aqui Porto Velho, nós temos aqui no sindicato também o polo de zootecnia e agronegócio, né? Então, você que tem interesse, a partir esse ano já está fechado, mas no final do ano que vem, vai ter novas turmas. Então, procure aí o sindicato do seu município, que realmente é um curso muito importante, e um curso de uma profissão que você vai adquirir e que tem ajudado muito os filhos de agricultores, os produtores do município. Então, vou mostrar para você aí, para você conferir aí a formatura, né, do curso de técnico em zootecnia que aconteceu lá no município de Jorge Teixeira, e em seguida também já mostrar para você, com o apoio dos sindicatos de Jorge Teixeira, Sindicato Rural, e também com o apoio do Sindicato de Colorado, outra 2ª turma, também do curso de zootecnia lá no município de Colorado do Oeste. Normalmente, inicia-se as turmas, Odete, com 20, 25 pessoas, mas que chega lá no final, chega 10, 15. É aquelas pessoas que começa, mas tem firmeza, né? Tem persuasão e consegue cumprir toda a carga horária, que são mais de 1.200 horas de curso, para que você possa ter o diploma de técnico, né? Ofertado pelo Senar, e ser um profissional que pode trabalhar em qualquer revenda, em qualquer órgão de governo, em qualquer secretaria de município, porque você concluiu o curso técnico. Confere comigo aí os 2 cursos aí do município de Jorge Teixeira e de Colorado do Oeste, ofertado pelo Senar de Rondônia, a federação e os sindicatos locais. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria, você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia, seu parceiro no agronegócio. É um momento que a gente está celebrando junto com a família toda a experiência vivida durante 2 anos. O curso técnico nos proporcionou aproximar mais dos alunos e também dos seus familiares. Nesses 2 anos nós aprendemos muito um com o outro, nas propriedades que nós visitamos. Foi 2 anos de muito aprendizado. Para mim é uma honra formar essa turma, a primeira turma de técnico em zootecnia do Polo de Governador Jorge Teixeira. Agradecer primeiramente a Deus, né, e o coordenador Lissandro e a nossa presidente do sindicato, Adelane, que nos proporcionou esse momento, e os alunos agora estão todos felizes e com o diploma na mão. E a gente, como tutor, estamos orgulhosos por participar da caminhada deles. Hoje aqui representando o Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Jorge Teixeira, estamos aqui prestigiando a formatura da primeira turma do curso técnico em zootecnia. Creio que é muito importante para os nossos alunos que se formaram hoje, né? Vão conseguir conquistar grandes objetivos. Meus sinceros agradecimentos à turma e ao nosso coordenador do Polo, Elisandro. Formando hoje aqui no Polo de Governador Jorge Teixeira, né? Técnico em zootecnia.
Quero aqui deixar meu depoimento, né, agradecer aí ao Senar e parabenizar pela qualidade de ensino, né, que tem prestado aí. O curso hoje nos ajudou muito, eu sou produtor rural, desempenhei muito bem na minha propriedade os ensinamentos, né? Ajudei colegas a desenvolver, né, algumas atividades na propriedade. Eu indico muito esse curso, estamos felizes por ter concluído aí essa etapa. E se você tem vontade de cursar, né, fazer um técnico, vem para o Senar, que você vai ser muito bem acolhido e é tudo de bom, sem explicação e é só gratidão. Muito obrigado mesmo a todos. Eu convido você que é do campo para que venha para o Senar, venha aprender mais, tecnificar a sua propriedade. Não é ter muita terra, é saber trabalhar no que você tem. Rapaz, não tem nem como explicar esse sentimento, é a primeira vez que a gente está concluindo, muito alegre, o coração está acelerado, estamos aí meio nervoso, mas vai. Eu quero ajudar na pecuária lá em casa, que a gente mora no sítio, e procurar aprender mais para poder entrar no ramo da zootecnia aqui na nossa região. Então hoje está acontecendo aqui em Colorado do Oeste a formatura do primeiro curso técnico em zootecnia aqui do Polo de Colorado do Oeste, que é de grande importância para a região, onde há uma necessidade de técnicos formados, focados no campo, e que o Senar, né, a CNA, traz essa oportunidade junto do Sindicato Rural de trazer esses técnicos diretamente do campo de volta para o campo. Estamos aqui hoje no município de Colorado do Oeste, formando mais uma turma de curso técnico em zootecnia pela Rede ETEC, Senar Rondônia, e hoje a gente formou aqui 12 profissionais técnicos em zootecnia. A Rede ETEC, ela tem trazido formação profissional para o nosso estado e fomentando os profissionais nas cadeias produtivas que a gente tem aqui na nossa região. Então são 12 técnicos para fomentar ainda mais a cadeia produtiva aqui no município de Colorado, que também é forte, não somente em grãos, mas também na área animal. Nós estamos aqui hoje na formação do curso técnico em zootecnia. Uma nova turma está se formando aqui pelo Polo de Colorado do Oeste. Nós estamos prestigiando esse grande evento e estamos mostrando para vocês como é importante a gente estar participando e estar trazendo esses cursos para a formação da nossa comunidade. A importância aqui desses alunos hoje, são técnicos, né? Para nós foi muito importante, porque nós precisamos desse pessoal aqui para o serviço hoje aqui na nossa comunidade. Então eu espero que daqui para frente as coisas vão desenvolver melhor e contribuir com a comunidade rural aqui na nossa cidade. Está aqui no evento de colações de grau da primeira turma do campus de Colorado do Oeste. E para mim, como tutor, é uma alegria, que é uma turma que eu recebi desde o início, então tive o privilégio de trabalhar com eles desde o primeiro semestre, onde era uma turma composta de 20 alunos. E no trajetório aí da jornada acadêmica, ficaram 12 alunos até o final. São alunos que tiveram aí grandes desafios, porque são alunos que vêm de realidades diferentes, muitos têm família, muitos não tinham nem condições de estar participando das aulas, mesmo assim se esforçaram, se empenharam. E o curso técnico, ele vem como um diferencial para essas pessoas, que é um conhecimento gratuito. Então, pessoas que talvez não tivessem oportunidade de estar buscando uma educação particular, tivesse um custo, através do Senar, em parceria com o sindicato, a gente pôde proporcionar a esses alunos essa formação de qualidade, uma formação que hoje abre portas para eles no mercado de trabalho e buscar novos cursos, novos conhecimentos e poderem também, às vezes, ser uma porta de entrada para serem profissionais do nosso setor, né, e atuar dentro da cadeia que o Senar busca e a transformação do homem do campo. E esse curso foi muito bom para mim, foi uma oportunidade que
que talvez eu não teria se o Senar não tivesse trazido ele para cá, por conta de ser um curso gratuito e também um curso de muita qualidade com profissionais que a gente já conhecia da área, né? Isso vai contribuir para mim, tanto no meu lado profissional quanto no meu lado pessoal, tanto em ajudar outros produtores de fora, da assistência, quanto também na nossa propriedade, que a gente tem a criação de gado também, tanto em outras propriedades da minha família também. E esse curso, ele foi muito assim, para abrir os meus horizontes em questão da zootecnia. E eu estou muito feliz por ter concluído isso. Foi difícil, mas Deus abençoou e a gente estamos aqui, né, formados. Voltamos e agora vamos falar de uma pauta nacional, né? Foi lançada essa semana a agenda legislativa da CNA. O seu Hélio participou, né, dessa reunião. Conta pra gente como que foi, quais foram os pontos de destaque. Olha, foi uma agenda show em Brasília. Todos os anos, no mês de março, a CNA e as Federações de Agricultura e Sindicato do Brasil reúnem e prioriza uma agenda legislativa. Quais os projetos que a gente entende que está lá, muitas vezes, aqueles projetos que já estão lá no Congresso, apresentada pelos vários deputados que fazem parte da Frente Parlamentar da Agricultura, quais os projetos que são importantes e quais que não são, né? Nós só indicamos aqueles que realmente e apoiamos aqueles que realmente vêm atender aí a agricultura e a pecuária brasileira aí nas diferentes cadeias, né? Cadeia da cana, da laranja, da uva, da soja, do gado, da pecuária de leite, de corte, enfim, são muitos projetos que estão tramitando no Congresso. E também outros projetos novos, né, na área ambiental, na área de regulação fundiária, outros projetos que a gente também entende que é importante que seja apresentado pelos nossos parlamentares federais. Então, foi entregue ao Lupion, né, ao nosso presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, a Tereza Cristina, a ex-ministra, e hoje ela faz parte da Comissão da Agricultura do Senado Federal, um documento que contempla todas essas reivindicações, todas essas pautas. Então foi entregue lá como foi feito lá uma reunião ordinária, né? Uma reunião extraordinária no Congresso, uma reunião comum entre senadores e deputados federais, onde a CNA e nós da Federação teve a oportunidade de entregar esse documento para servir como pauta reivindicatória do setor agropecuário do Brasil. Foi muito bom e realmente hoje os parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura do Senado e do Congresso Nacional têm esse documento em mãos, entregue pelas federações e pela Confederação Nacional da Agricultura. Lá estão no seu gabinete, todas as comissões têm esse documento, onde pode servir de embasamento para possíveis projetos de iniciativa de deputado e também de apoiamento aos projetos em andamento de interesse do agro brasileiro. Então foi show, acompanha com nós aí depoimentos e o que aconteceu durante essa reunião e com depoimentos muito importantes de parlamentares que fez seu pronunciamento em apoio a essa agenda legislativa, em apoio ao agro nacional. O lançamento da Agenda Legislativa do Agro 2026 foi o grande destaque dessa semana. O documento elaborado pela CNA foi entregue a parlamentares durante sessão solene aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Essa e outras notícias você confere agora no Aconteceu no Agro. A Agenda Legislativa do Agro 2026 reúne a análise de 100 propostas que impactam diretamente a vida do produtor rural. Os projetos estão organizados em 2 eixos principais: segurança jurídica e estabilidade do ambiente de negócios e sustentação da competitividade e participação no mercado internacional. Eu tenho certeza que esse procedimento é um procedimento que tem dado resultado, porque a gente consegue sensibilizar o parlamentar para ele entender que o agro é o motor desse país. O cenário político do país e as pautas prioritárias do Congresso Nacional também foram destaque na primeira reunião do ano do Núcleo de Relações Institucionais da CNA com as Federações Estaduais da Agricultura. A CNA elaborou uma análise sobre os efeitos dos conflitos no Oriente Médio para o agro brasileiro.
Com base nesse levantamento e em relatos de produtores sobre a alta do preço do diesel, a Confederação pediu ao Ministério de Minas e Energia o aumento da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel, dos atuais 15% para os 17%. E para minimizar os efeitos do aumento dos combustíveis sobre os custos de produção, a CNA também pediu ao Ministério da Fazenda e ao CONFAS a redução imediata e temporária de tributos sobre o óleo diesel, como PIS, PASEP, COFINS e ICMS. E a medida da CNA trouxe resultado. O governo decidiu zerar o PIS e COFINS sobre o diesel para conter a alta do combustível. A decisão reduz em cerca de 32 centavos o preço por litro, aliviando os custos de transporte e da produção agropecuária. Notícia boa para os produtores de cacau. O governo reduziu o prazo de reexportação no regime de drawback, que antes era de 12 meses, estendível para 24 meses, passou a ser de 6 meses, atendendo o pleito da CNA e das federações de agricultura. O Acontecendo Agro fica por aqui, mas você pode ver muito mais no site da CNA e nas redes do sistema. Segue a gente e compartilha o vídeo. Até semana que vem. Então, chegamos ao final do nosso programa, nosso Agro de Rondônia, um programa recheado de muitas notícias, de muita informação, de discussão, né, de análise aí do que está acontecendo no agro brasileiro, né, feito aqui pela direção do programa. Mas foi um programa bacana, né, hoje que nós chegamos. Com certeza, um programa muito informativo, informações importantes para você que está aí no campo ficar sabendo, né, informado, bem informado sempre. Então aqui você consegue isso. Nós te esperamos na próxima semana com muito mais informações, tanto nacionais quanto aqui do nosso estado, falando sobre cursos, formações, assistência técnicas e muito mais. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro dessas informações em primeira mão e até a próxima semana. Até a próxima semana, nos acompanhe.